Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, rápido, curto, né? Com as revelações das parábolas de Jesus, dessa vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, para mostrar, para edificar a fé dos irmãos, né? E fazer entender a Bíblia com as substituições espirituais que o próprio Espírito dá, segundo Provérbios 1:23. Aqui, esse contexto aqui, Jesus ele começa a pregar lá do capítulo 5, irmão, no famoso Sermão da Montanha. Ele vem emendando um ensinamento atrás do outro, um mais maravilhoso do que o outro. Tipo um intensivão, né, de Deus para os discípulos. Então vamos lá. É uma passagem muito conhecida, está no Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus ele começou ensinando o Sermão do Monte e termina com essa parábola. Você está me entendendo, irmão? Irmão, quando a gente vai para Gênesis, eu já expliquei isso no outro vídeo, né? Bereshit, que ele diz assim, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A primeira pergunta lógica da Bíblia, para quem lê a Bíblia de Gênesis, é o seguinte: Deus faria algo sem forma e vazia? Não. Então você pode ver pelo livro de Joel. Joel não. É livro de Ezequiel, livro de Jó. Não é Joel não, Jó. A história de Satanás, tá? Que começou a rebelião lá no céu. Já expliquei no outro vídeo também que ele queria governar lá a Nova Jerusalém. Mas quem governa é o Senhor, entendeu? Então, como ele não conseguiu, né? Ele tentou dar o golpe de Estado lá em cima, Deus derrubou ele, entendeu? Então ele tenta governar Jerusalém de baixo e também não vai conseguir. Mas é que nesse descer, aonde ele bate, irmão, deixa a sua vida sem forma e vazia, porque Deus não faria nada sem forma e vazia. Então é onde Satanás bate. E a primeira coisa que a Bíblia fala é haja luz. E Jesus, o Evangelho de João, mostra que ele é a luz do mundo. Então, no caso ali de Gênesis, a terra é a sua vida. E nessa parábola aqui, a casa também é a sua vida. Tá me entendendo? Porque Jesus, ele tinha um conhecimento, ele veio como humano, mas ele tinha um conhecimento fantástico, irmão. Não só pela situação dele como Cordeiro de Deus, um homem que não pecou, mas ele era um homem que vivia em constante oração. Então, quando você vive em constante oração, e Jesus também ele leu quando criança e lia muitos pergaminhos, tanto que ele pregava em sinagoga. Quando você tem esse nível de busca, esse nível de santidade, em oração, você se torna uma pessoa muito sábia. Mas Jesus ele escolheu a parábola, que é uma figura de linguagem, como uma fábula, né, com uma moral, igual a gente aprendia na escola, para poder canalizar todo esse ensinamento vindo de Deus, entendeu? Então, olha só, todo aquele homem que ouve minhas palavras e pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também, ele é chamado de pedra angular, ou pedra de esquina, né? Dos quais os edificadores rejeitaram, mas sobre essa pedra que é construída a igreja. Tu tá me entendendo? Então, rocha, tem várias passagens dizendo que rocha é o próprio Deus, né? Lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã, uma rocha seguia eles jorrando água. A água é a palavra, entendeu, irmão? Só que a água limpa é a palavra. Águas turbulentas são problemas, irmãos. Problemas, dificuldades, entendeu? Quando a Bíblia tem aquela passagem, né, que eu vou trazer um dia, do barco,
que Jesus caminha sobre o mar, Pedro também pede e vai também, aquelas ondas ali são problemas para te derrubar, problemas da vida para te derrubar. Então Jesus ele caminha por cima de qualquer problema, porque ele te traz uma paz, irmão. É só ele, irmão, não tem mais nenhum outro, nenhuma outra entidade, nada, nenhum santo. É só Jesus que te dá a verdadeira paz. Então ele está falando que bem-aventurado é aquele que constrói, que pauta a sua vida em cima dele, e ele também é a palavra viva. Então ele está falando, bem-aventurado é um homem que será um homem feliz, próspero, abençoado, protegido. Bem-aventurado aqueles que alicerçam a sua vida nisso aqui, na palavra de Deus, que ele é a palavra de Deus, entendeu? Aí ele fala, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos, né? Inclusive esses ventos aqui não é só vento de dificuldade não, é vento de doutrina também, tá, irmão? Porque eu vejo muita gente cascuda de igreja aí entrando em cada doutrina aí que chega a ser infantil. Eu não sei como é que tem gente que é enganado por capeta burro, querido. Eu não tenho medo de falar, não. Eu sei que o diabo é inteligente, não subestimo ele, mas o meu Senhor é bem maior. Você tá me entendendo? Só que eu tô me preparando para capeta vir para enganar escolhido. Mas tem cada capetinha aí que você já vê a patinha dele a quilômetro de distância. Mas tem muita gente cascuda de igreja que está entrando em certos ventos de doutrina por aí. Então, ele está falando assim, ó, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, porque ler é uma coisa, praticar é outra. A água limpa é a palavra de Deus. A espada, igual Efésios 6 fala, é a palavra de Deus praticada. É você botar em prática o que você aprendeu aqui. Ele está falando que é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Irmãos, quem é a rocha, que é o contrário da parábola, é Cristo. A areia, se você for estudar, ela é um material que é feito de fragmentos de rocha, pequenos fragmentos de rocha, é rocha moída. Está me entendendo? A matéria-prima, a base da areia é fragmentos de rocha. Então, se rocha é Deus, é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a própria palavra, Jesus ele está dizendo nessa parábola aqui que os insensatos eles vivem de versículos isolados. Tá me entendendo? Uma vez eu vi no carro assim, escrito no para-brisa traseiro: tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual o contexto? Eu gosto muito do contexto, entendeu, irmão? Senão você vai pegar, tem muito pastor aí que arranca dinheiro pegando Malaquias 3, não sei se é o 7 ou o 9, entendeu? Para trazer os dízimos, coisa. Eu já trouxe um vídeo sobre dízimo, não é isso que eu quero falar não. Mas eles usam um texto isolado, fora do contexto, para arrancar dinheiro do povo. E esse do para-brisa, né? Paulo, ele fala ali que ele sabe ser fiel, né? Na angústia, né? Na tristeza, na alegria, na abundância e na escassez. Aí eu te pergunto, qual o crente? Estou falando crente, não é servo não, que é feliz e é grato na escassez? Não tá me entendendo? E na alegria é fácil, querido. Na alegria, todo mundo levantar a mão lá, tá com dinheirinho na conta, estômago cheio, dispensa cheia. Mas é naquele contexto. Aí depois Paulo fala, vírgula, pois tudo posso naquilo que me fortalece. Na verdade, Paulo era muito sábio, irmão. O Paulo, ele é uma pessoa que pregava, ele tinha linha direta com Deus. Ele entendia a Bíblia de cabo a rabo, ele era um excelente leitor, irmão. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Mas ele se fazia de fraco, irmão, porque ele sabia que Deus fortalece os fracos. Por isso que Jesus ele fala assim, ó, eu não vim para os sãos, né, as pessoas que estão de boa saúde, eu vim para os doentes. É como se você se fizesse de doente para você ficar sendo curado todo dia. Então Paulo ele era muito sábio, por isso que ele fala, pois tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto. Então aqui, caminhando para o final do vídeo, essas pessoas que vivem de versículos, elas não têm vida de oração, elas não têm vida de leitura da palavra, é uma inconstância. Só vai mesmo na igreja, só ora com fervor quando a corda está no pescoço, quando tem alguma ameaça aí de doença, de dívida,
aí vai. Querido, não faça isso. Seja constante, irmão. Entendeu? Seja constante. Todo dia dá para você ler aí. Se brincar, dá para ler até um livro inteiro da Bíblia. E você vai lendo, vai chegar uma hora que aquilo vai te dar um prazer, irmão. É que no início o diabo batalha para você não ler. E você tem que aprender isso. Entendeu? Aprender a resistir. Porque a palavra de Deus diz que o sal é tomado por esforço. Então ele diz que essas pessoas que vivem de versículo, que não tem raiz, não tem constância, qualquer dificuldade que vir, representado nos ventos, né, nas águas turbulentas, nas enchentes, vai derrubar a casa, vai derrubar a vida. Entendeu? A pessoa vai se prostrar. Tu tá me entendendo, irmão? Então o segredo aqui que Jesus está falando é você firmar a sua vida, a sua fé, pautar a sua vida nele. A arte aí, irmão, é que todos nós temos uma personalidade, entendeu? Porque Deus também não quer nenhum robô fanático do lado dele, não. Entendeu? Cada um tem um encaixe na sua obra. Mas os seus planos principais, confia no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. Não viva de versículo, irmão. Estude o contexto inteiro. Às vezes a palavra é dura, mas ela traz um peso de glória. Você tá me entendendo? E quando você fica firme e constante na palavra de Deus, aí nem as enganações do sistema e muito menos as enganações de falsos profetas, falsos irmãos, entendeu? Vão te enganar. E você vai ver que Deus vai começar a derramar bênção sobre a sua vida. Por quê? É um mini galardão que Ele vai te dar pela sua perseverança. Tá me entendendo? O segredo é a perseverança. Persevera na palavra, persevera na oração. E acima de tudo, não vai adiantar você perseverar na palavra nem na oração se você não tiver fé. Fé, irmão. Tá? A fé é tudo que o mundo... Quando o mundo começar a te chamar de maluco, você acreditar na Bíblia, essas coisas assim, você não. O sistema não tem nada para me dar, mas Deus me deu. E Ele vai começar a te abençoar. Tá bom? Que esse é o objetivo desses vídeos. Você ter fé. Tá bom? Deus abençoe a todos grandemente.